Abra sua Bíblia comigo em Mateus 17, a partir do verso 24. Mateus 17, a partir do verso de número 24. Hoje eu vou pregar por parte, porque tem horas que a gente prega e a gente vai direto ao assunto, né? A gente fala assim, hoje eu vou pregar sobre oração, hoje eu vou pregar e eu falo de fé, então a gente vai direto ao assunto. Mas existem mensagens que a gente prega por parte. Então eu peço a sua paciência, porque eu vou pregando por partes aqui, eu não vou entregar logo tudo de uma vez. Isso me faz lembrar de uma mulher que ela trabalhava numa multinacional. Então ela trabalhava viajando por alguns estados do Brasil. E todas as vezes que ela chegava no hotel, ela ligava para o marido. Mas ela não ligava para saber como é que estava o marido, ela ligava para saber como é que estava a Chiquinha. A Chiquinha era uma gatinha que ela tinha de estimação. Ela gostava muito da Chiquinha. E quando ela viajava, ela ficava preocupada se o marido ia cuidar de Chiquinha da mesma forma que ela cuidava. Então ela pediu para a mãe dela ir lá para a casa dela para cuidar da Chiquinha. E quando ela ligou, o marido dela atendeu e ela falou: como é que está a Chiquinha? Ele falou assim: sinto muito, mas Chiquinha morreu. E aí ela começou a chorar copiosamente, chorou. Quando ela conseguiu se recompor um pouco, ela disse para o marido por telefone: você é um insensível. Você não podia ter dito que Chiquinha morreu. Ele falou: mas você queria que eu tivesse falado o quê? Você poderia ter dito que Chiquinha subiu no telhado. No outro dia, quando eu ligasse, aí você poderia ter dito que Chiquinha desceu do telhado e estava se sentindo mal. No terceiro dia, você poderia ter dito que levou ela para o veterinário. E lá para o quarto dia, você poderia ter dito que a veterinária ligou dizendo que ele morreu. Você tinha que preparar o meu coração. Você não podia falar logo de uma vez assim que Chiquinha morreu? Aí ele: não, amor, me perdoa, realmente eu fui insensível. E ela falou: e como é que está minha mãe? Ele falou: sua mãe acabou de subir no telhado. Então eu vou pregar por parte, não vou entregar assim tudo de uma vez não. Mateus 17, a partir do verso 24, você achou? Diz assim: e chegando eles a Cafarnaum, aproximaram-se de Pedro os que cobravam as dracmas e disseram: o vosso mestre não paga as dracmas? Disse ele: sim. E entrando em casa, Jesus se lhe antecipou, dizendo: que te parece, Simão? De quem cobra os reis da terra tributos e impostos? Dos seus filhos ou dos outros? Disse-lhe Pedro: dos outros. Então disse-lhe Jesus: logo os filhos estão isentos. Mas para que não escandalizemos, vai ao mar, lance o anzol e tire o primeiro peixe que subir. Abrindo-lhe a boca, encontrarás um estáter. Toma-o e dê por mim e por ti, ou pague por mim e por ti. Olha aqui para mim. Eu não costumo dar tema para mensagem, mas eu queria dar um tema para essa mensagem aqui. E o tema dessa mensagem, eu acho que não preocupa ninguém aqui não. Você sabe que a gente acabou de ler uma história em que nitidamente alguém está cobrando um tributo para Jesus. Alguém está cobrando um tributo para Pedro. Então aqui, nitidamente, claramente, alguém está levando um tributo para Pedro e para Jesus pagar. Então eu quero pregar sobre um tema que não preocupa a família, não preocupa você, não preocupa o chefe da casa, não preocupa a esposa. O tema é boleto. Tem algum boleto lá, irmão, para ser pago? Tem algum boleto em aberto lá, irmão? Eu repreendo esse boleto em nome de Jesus. Irmão, você não está preocupado, sabe por quê? Porque todos os seus boletos estão em débito automático. Quem recebe essa palavra, irmão? Você recebe essa palavra? Todos os boletos estarão em débito automático. Receba essa palavra. Você fala: não me preocupe, que vai debitando lá, e depois eu só olho para ver se está certinho. Você recebe, irmão? Olha aqui para mim. Alguém está cobrando um tributo para Jesus e para Pedro. Só que essa narrativa, ela é muito curiosa. Por quê? Primeiro, que os outros evangelistas não contaram essa história. Só Mateus escreveu sobre ela. Mateus escreveu por quê? Porque o Espírito Santo queria, porque ele inspirou os escritores, então ele queria que essa história estivesse na Bíblia. E segundo, porque Mateus foi cobrador de impostos. Então Mateus vai escrever sobre um assunto que ele dominava. Ele percebe que tem um acontecimento onde alguém cobrou um tributo para Jesus e para Pedro, e Pedro teve que pescar para pagar esse tributo. Então ele olhou e falou: vou escrever sobre essa história. O Espírito Santo concordou e ele vai escrever. Só que o que é curioso é que Mateus vai escrever sobre um assunto que ele era profissional, sobre um assunto que ele dominava. E você há de convir comigo que se você vai falar sobre um assunto que você domina, ou se você vai escrever sobre algo que você domina, você vai querer usar os termos técnicos daquela área, sim ou não? Você vai querer escrever muito. É curioso que ele não escreve muito. Quando a Bíblia foi dividida em versos, 4 versos resumem a história. Por exemplo, o pastor Marcelo é advogado. Se ele vai escrever algum tema, fazer uma redação sobre algum assunto da advocacia, se ele vai falar sobre o tempo, ele vai falar porque é um lapso temporal.
Se ele vai pedir desculpa e falar data vênia, ele vai querer mostrar o conhecimento que ele tem, sim ou não? Para enriquecer o discurso, para enriquecer o que ele está escrevendo, a redação. O que é curioso é que Mateus está escrevendo sobre um assunto que ele domina, e ele não vai fazer um resumo, ele vai fazer um resumaço, porque em 4 versos ele está fazendo um resumo de um assunto que ele dominava. Só tem uma explicação. Para mim, Mateus começou a escrever. Quando chegou aqui no 4º verso, ele narrou aquilo que Jesus disse que ia acontecer. E o que foi que Jesus disse que ia acontecer? Que Pedro ia pegar o anzol, ele ia lançar no mar, o primeiro peixe que subir, ele ia abrir a boca, ia pegar a moeda e ia pagar o tributo. Só que quando chega aqui, Mateus, assim, na minha cabeça, Mateus está pensando assim, agora eu vou escrever aquilo que aconteceu, agora eu vou escrever dizendo que Pedro foi lá, lançou um anzol, e o primeiro peixe subiu, abriu a boca do peixe, e a moeda estava lá, ele pegou o dinheiro e pagou o tributo. Quando chegou aqui, que ele pensa que vai concluir a história, o Espírito Santo fala, para. Você acredita que só entrou na Bíblia que o Espírito Santo inspirou? Sim ou não? Então se ele parou aqui, é porque o Espírito Santo mandou ele parar por aqui. Então quando chega aqui, ele pensa, agora eu vou concluir a história. O Espírito Santo falou, não Mateus, para. Mateus, não, calma aí Senhor, como que eu vou parar? Eu preciso concluir a história. E o Espírito Santo está dizendo, a história já está concluída. E Mateus está dizendo, não, não está concluída, porque eu preciso escrever aquilo que Pedro fez, porque eu só escrevi aquilo que o Senhor disse que ia acontecer, mas eu não escrevi dizendo que aconteceu. Então eu preciso escrever, porque se eu não escrever, as pessoas não vão acreditar que isso aconteceu, porque não está escrito. Eu só escrevi o que o Senhor falou que ia acontecer. Eu preciso escrever o que aconteceu. E o Espírito Santo está dizendo, Mateus, descansa o teu coração, porque a igreja vai acreditar. Mas como que a igreja vai acreditar se eu não escrever dizendo que aconteceu? Você acredita que isso aqui aconteceu, sim ou não? Então o Espírito Santo sabia que você ia acreditar, porque ele está dizendo, a igreja não tem que acreditar depois que eu faço, a igreja tem que acreditar depois que eu falo. Porque quando ele fala, ele não vai fazer, quando ele fala, já está feito, irmão. É por isso que a Bíblia diz que você não tem que se preocupar com o dia de amanhã, com o que você vai comer, nem o que você vai vestir. Por que não? Porque para você acessar o dia de amanhã, você tem que esperar da meia-noite 1 segundo. Mas para Jesus acessar o dia de amanhã, ele não precisa dar meia-noite 1 segundo, porque ele já está lá no teu amanhã. Ele é o princípio e ele é o fim. É por isso que Isaías 46:10 diz que ele revela o fim no princípio. Por que ele revela o fim no princípio? Porque ele é o único que sai agora do domingo. Ele entra na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, e chega no outro domingo sem sair desse domingo. Então descansa o teu coração, porque o lugar que você precisa chegar, ele já chegou, ele já está lá, ele já preparou a comida que você vai comer, ele já confeccionou a roupa que você vai vestir. Então descansa o teu coração, porque o que ele tem para fazer, se ele falou, já está feito, irmão. Porque você acredita que eu estou liberando uma palavra profética aqui? Então eu posso terminar de pregar e talvez o boleto vai estar em aberto. Eu posso terminar de pregar e você pode ir embora para a tua casa com a enfermidade no corpo. Eu vou terminar de pregar aqui, talvez você vai pensar, eu não recebi aquilo que eu vim buscar, o pregador não falou aquilo que eu esperava. E por que é que você tem que sair daqui com fé? Por que é que você tem que sair daqui com a paz que excede todo entendimento? Porque eu estou liberando uma palavra profética, porque quando ele está falando, já está feito, irmão. Porque a palavra profética, quando ela é liberada, a palavra profética não entra no nosso tempo, ela não entra na nossa convenção. A palavra profética, ela entra no eterno. E quando a palavra profética, ela toca o eterno, então ele não vai fazer, já está feito, irmão. É por isso que às vezes Jesus quer falar com a gente, ele não fala. Você sabia que às vezes Jesus quer falar com a gente, ele não fala? Aí ele tem que usar um profeta, ele tem que usar a irmã do coque para falar com você. Ele tem que falar com você através de um pregador que veio lá de Lodebar, lá do Rio de Janeiro. Porque Jesus não fala a nossa linguagem, ele fala a linguagem da eternidade, irmão. Se Jesus falar com quem ainda não amadureceu para entender a linguagem da eternidade, você não vai entender nada. Você imagina, Deus queria falar com Maria, que ela seria o salvador da humanidade. Jesus não podia ter ido lá falar com ela, sim ou não, irmão? Jesus poderia ter entrado naquele casebre e ter dito, Maria, salve agraciada, eu sou o Cristo, o Messias, que os profetas anunciaram. Então, olha, eu já fui gerado em você, você já deu a luz, e eu já salvei a humanidade dos seus pecados. Ela vai dizer assim, não, eu não estou entendendo o que o senhor está falando. Não entendo, eu vou te explicar melhor. No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, eu sou esse verbo, e eu já nasci em você, já salvei a humanidade. Maria fala assim, posso fazer uma pergunta? Ele fala, pode. O senhor é o Messias ou o senhor é Dilma? Porque eu não estou entendendo. Aí Deus tem que enviar um anjo para falar com ela, porque o anjo vai falar a linguagem dela. Jesus só fala a linguagem da eternidade. Ela era uma adolescente, ela não ia entender. Então agora ele teve que mandar um anjo, aí o anjo fala com ela. E o anjo só vai falar no futuro, porque vai falar a linguagem dela. Você dará uma luz,
ao Salvador da humanidade. Ele salvará o mundo dos seus pecados, só falando no futuro para ela entender, porque ela ainda era imatura, ainda era uma adolescente. Mas você lembra quando Isaías profetizou o nascimento de Jesus? Porque um menino vai nascer, porque um menino nos nasceu, porque o profeta é maduro. Então o profeta sabe o que Deus tem para fazer, ele não vai fazer, já está feito. É por isso que ele fala no passado. Ei, eu vim aqui pregar, você vai começar a entender a linguagem da eternidade, porque a oração não é um diálogo com Deus, irmão, para Deus ter ciência daquilo que a gente quer. A oração é um diálogo com Deus, para a gente saber de Deus aquilo que Ele quer. É por isso que os nossos dias estão escritos no livro de Deus acerca da nossa vida. Então os nossos dias já estão escritos no livro de Deus. A oração é para saber o que Ele escreveu no livro dele acerca da minha vida. Porque quando eu sei o que Ele escreveu no livro dele acerca da minha vida, então eu não me preocupo com o dia de amanhã, eu não me preocupo com o boleto, porque eu sei que já está escrito, já está pronto. Eu só preciso amadurecer para viver aquilo que Ele já escreveu acerca da minha vida. Quem está entendendo que eu vim pregar aqui, irmão? Pedro era um cara extremamente ansioso, era um cara extremamente preocupado, e Jesus vai usar essa história para tratar da ansiedade de Pedro. Daqui para frente, quando você lê qualquer coisa que envolve Pedro, você vai ver como que Pedro era ansioso. Pedro era tão ansioso que quando Jesus chamou ele para ser seu discípulo, Jesus já chamou Pedro tratando da ansiedade dele. Jesus chega para Pedro e fala assim: Pedro, deixa essa empresa, deixa esse barco, deixa essa profissão, a partir de hoje você não vai mais pescar peixe. Irmão, imagina Pedro ansioso. Calma aí, Senhor. Se fosse eu ia falar assim: calma aí, eu levo recursos para minha casa através dessa empresa. Como que eu vou abandonar essa empresa? Como que eu vou abandonar esse barco, essa rede, se é através dessa empresa que eu levo recursos para minha casa? Como que eu vou abandonar minha profissão, se é com essa profissão que eu coloco comida na mesa para minha família? E Jesus está dizendo: não, Pedro, pode abandonar essa empresa, pode abandonar a tua profissão, porque quem sempre sustentou a tua casa nunca foi essa empresa. Quem sempre sustentou a tua casa nunca foi a sua... Irmão, com essa empresa, sem essa empresa, Jesus vai continuar cuidando da tua casa. Com essa profissão, sem essa profissão, Ele vai continuar cuidando da sua casa. Quem sempre sustentou a tua casa nunca foi a tua profissão, nunca foi a tua habilidade, nunca foi o teu currículo. Quem sempre sustentou a tua casa foi Jesus Cristo de Nazaré. Alguém está entendendo que eu vim pregar aqui, irmão? Irmão, eu prego para família. O meu ministério é para casais, é para família. E a gente que prega para casais, a gente diz que o homem é o provedor da casa. Só que eu tenho aprendido que na minha casa eu não sou o provedor. Se você não é o provedor na tua casa, quem é você lá? Lá eu sou o sacerdote. Porque a gente está tão preocupado em ser o provedor que a gente esquece de ser quem nós somos de verdade. Nós somos os sacerdotes da nossa casa. Elvis, então quem é o provedor? O provedor da minha casa é Jesus Cristo de Nazaré. Eu só sou um instrumento que Ele usa para levar recursos para minha casa, irmão. Eu já fiquei desempregado por muito tempo e Ele continuou colocando comida na minha mesa. Eu sei, eu já passei por momentos de enfermidade e Ele continuou sustentando a minha casa, para mostrar para mim que você lá é um instrumento que eu uso para levar recursos para a sua casa. Se preocupe em ser o sacerdote, porque enquanto você desempenhar a sua função sacerdotal dentro da tua casa, eu mando sustento, eu abro uma janela no céu. Tem alguém entendendo o que eu estou pregando aqui, irmão? Pedro era um cara tão ansioso, que um dia Jesus estava conversando com ele. Jesus falou assim: Pedro, deixa eu dizer uma coisa para você, só para você aqui, só nós dois. Eu vou morrer aí, eu vou ter que dar uma morrida aí. Aí Pedro falou: vai não. Aí ele falou: vou, Pedro, vou morrer porque eu tenho que morrer. Ele falou: não vai. Aí Pedro falou: Satanás. Porque o ansioso, irmão, mesmo Jesus falando com ele, não consegue entender o propósito. Um dia Jesus estava na última ceia. Aí Jesus falou assim: todos vocês irão me abandonar. Jesus nivelou todo mundo. Todos vocês irão me abandonar. Ninguém falou nada, Pedro. Jesus falou: fala, Pedro, fala, Pedro. Pedro falou: todos podem te abandonar, menos eu. Porque o ansioso, ele quer performar. Aí, já que ele não consegue ter resultado, ele tem que diminuir os outros para parecer que ele é maior. Todos podem te abandonar, menos eu. Jesus falou assim: ainda hoje, Pedro, tu vai me negar 3 vezes. Uma outra vez, Jesus estava no Getsemane. Aí você sabe, o soldado entrou para prender Jesus. O que Pedro fez? Puxou uma espada. O que é que Pedro está fazendo armado, irmão? Irmão, o que é ansiedade? Ansiedade é preocupação com o daqui a pouco. Ansiedade é preocupação com o futuro. Ansiedade significa que alguém está vivendo em estado de alerta. A qualquer momento alguma coisa vai acontecer, eu vou ser mandado embora da empresa. Aí, sabe, aquele meu fornecedor vai parar de me fornecer, aquele meu cliente vai fechar o contrato, vai encerrar. Você vive em estado de alerta o tempo inteiro. Pedro está em estado de alerta. Não sei se aqui tem algum militar e que pode andar armado. Quando você está armado, como é que você anda? Você anda assim, ó. Pedro está armado porque ele está preocupado que alguma coisa vai acontecer, irmão.
Ah, você é contra andar armado? Não, irmão. Se você puder ter o porte de arma e andar armado, não tenho nada contra, até porque eu moro no Rio de Janeiro. Eu acho que no Rio de Janeiro não tinha nem que ter porte de arma, tinha que ter porte de granada. Não é, irmão? Porque lá no Rio de Janeiro, quando você é assaltado, vem 2, 3, se você está armado, não dá tempo de você reagir. Agora, com uma granada, você puxa o pino e fala para os caras assim, ó, eu sou da igreja, estou salvo, e vocês? Se quiser, eu explodo nós aqui. Então eu vou, irmão, vou mandar um projeto de lei para o Senado, lá, para o Congresso, para porte de granada no Rio de Janeiro. Nada contra. Aí sabe o que Pedro faz? Pedro puxa a espada e corta a orelha do soldado. Jesus pegou a orelha do menino e colocou no lugar. Sabe o que Jesus está dizendo para Pedro? Pedro, se eu não for para a cruz, eu não sou crucificado. Se eu não for crucificado, eu não morro. Se eu não morrer, eu não ressuscito. E se eu não ressuscitar, você vai para o inferno. Então já percebeu que a nossa ansiedade está atrapalhando Jesus de cumprir o propósito que Ele tem na nossa vida? É por isso que Ele vai curar a tua ansiedade, porque ela não vai atrapalhar Jesus de cumprir o propósito que Ele tem na tua vida. Essa ansiedade cai por terra hoje, essa preocupação cai por terra hoje, essa depressão cai por terra hoje. Jesus me trouxe aqui para dizer que tem cura para as suas emoções aqui essa noite, irmão. O cobrador de impostos vai falar com quem? Vai perguntar para quem se Jesus paga o tributo? Todos os outros discípulos estavam lá, irmão. Vai perguntar logo para Pedro. É o Espírito Santo falando, vai lá e pergunta para Pedro que ele precisa ser tratado. Aí o cara chega lá e fala assim, o mestre de vocês paga o tributo do templo? Sabe o que Pedro falou? Paga, ele paga. Irmão, Pedro nunca viu Jesus pagando esse tributo. Por que ele está falando que paga? Porque o ansioso, ele defende até aquilo que ele não tem certeza. Ó, só um minutinho que eu vou perguntar para ele, Senhor, o senhor paga o tributo do templo? Não. Ó, ele falou que ele não paga não, mas Pedro falou, paga sim. Jesus queria refutar Pedro, mas não refutou. Jesus sabia que Pedro estava falando uma inverdade, mas ele não falou nada. Jesus queria falar e não falou. Queria tomar essa atitude e não tomou. Para ensinar para Pedro que é possível não falar quando você gostaria de falar. Que é possível ensinar para Pedro que é possível você não tomar uma atitude quando gostaria de tomá-la. Jesus ficou quieto e esperou chegar dentro de uma casa, não sei que casa era essa. Quando eles entraram dentro da casa, é que Jesus vai falar com Pedro acerca do que aconteceu lá fora. Por que é que Jesus vai esperar chegar dentro de casa para falar com Pedro acerca do que aconteceu lá fora? Porque roupa suja se lava onde, irmão? Ah, vai virar encontro de casais agora, o solteiro pode ir. Roupa suja se lava em casa. Então Jesus esperou chegar dentro de casa para falar com Pedro. Aí quando eles entraram dentro da casa, a Bíblia diz que Jesus se lhe antecipou. Sabe o que a Bíblia está dizendo? Que Jesus falou primeiro do que Pedro. Só que para mim esse se antecipou é muito mais profundo do que falar primeiro do que Pedro. Para mim Jesus está falando assim, Pedro, apareceu uma conta para a gente pagar. A gente tem dinheiro? Não, mas descansa o teu coração que eu já me antecipei. Já tem uma moeda na boca do peixe. Sabe o que Jesus está dizendo? Antes desse boleto chegar, Ele já se antecipou. Ele já liberou uma palavra de provisão para a tua família. Antes dessa doença chegar, Ele já liberou uma palavra de cura. Antes desse problema chegar, Ele já se antecipou. Porque esse problema, sabe, prejudicou o teu coração, prejudicou as suas emoções. Esse problema surpreendeu você, mas não surpreende um Jesus que sempre se antecipa. Ele já se antecipou, porque Ele já está no teu amanhã. Alguém está entendendo que eu estou pregando aqui? Então levanta a sua mão, abre a tua boca, rasga o coração e adora o nome de Jesus, porque Ele sempre se antecipa, irmão. Ele entra dentro da casa com Pedro e ele faz uma pergunta. Ele pergunta assim, Pedro, quando os reis da terra queriam tributos, eles queriam para quem pagar? Para os seus filhos ou para os filhos dos outros? Pedro falou, é lógico que é para o filho dos outros. Jesus falou assim, então eu deveria estar isento, porque quem criou esse tributo foi meu pai no tabernáculo. Olha como é que de um verso para o outro Pedro muda de opinião. No 25 Pedro acha que Jesus paga o tributo. No 26 ele fala, não, o senhor não paga não. Sabe por que de um verso para o outro ele muda de opinião? Porque no 25 ele estava na rua conversando com um cobrador de impostos. Mas no 26 ele está dentro de casa conversando com Jesus. É onde você quer chegar. Antes de você tomar qualquer decisão, antes de você assinar um contrato, romper um contrato, antes de você iniciar um relacionamento, terminar um relacionamento, primeiro entra dentro do teu quarto e tranca a tua porta e começa a conversar com Jesus, que aí você vai pegar o que você acha e vai trocar por aquilo que Ele pensa. A partir de hoje você não vai dar um passo sem antes entrar no teu quarto, trancar a porta e conversar com aquele que dá direção para a tua vida. Pedro, já que você falou que não devia, então agora a gente vai ter que pagar o tributo para evitar um escândalo. Se eu não pagar, eles vão falar lá, diz que é profeta, diz que é filho de Deus, e não paga o tributo. Então, Pedro, para evitar um escândalo, vamos pagar? Vamos.
Então Pedro vai pescar para pagar o tributo, para evitar um escândalo. Irmão, pega esse escândalo e põe aqui nessa caixa, que aí no final eu vou usar. Se eu esquecer, você fala assim, pastor, e o negócio do escândalo que está na caixa? Quem está comigo, irmão? Não, me ajuda a lembrar, porque eu também não sou obrigado a lembrar de tudo. Quem vai me ajudar? Jesus falou, então Pedro, para evitar esse escândalo, vai pescar. Sabe o que Pedro ia fazer, irmão? Ele ia pegar um barco, um ajudante, uma rede. Ia para o fundo, ia lançar rede, ia puxar o peixe para dentro do barco, ia trazer o barco para a terra, ia descarregar, ia vender o peixe, ia pegar o dinheiro e ia pagar o tributo. Jesus falou, não, Pedro, você não vai fazer do jeito que você acha, você vai fazer do jeito que eu penso. Porque o ansioso, quando você dá uma direção para ele, quando você dá uma ordem para ele, na cabeça dele já tá entendendo como que ele vai fazer. Então o ansioso, você tem que dar detalhes para ele, falar, ó, você faz assim, mas calma aí, escuta a instrução. Porque a instrução que você segue determina o futuro que você cria. Então calma aí, faz assim, faz assim, faz assim, faz assim. Então Jesus vai dar detalhes para ele, senão ele vai fazer do jeito que ele acha, e não do jeito que Jesus pensa. Então olha quanta coisa Pedro ia precisar fazer. Jesus falou assim, não, você não vai pescar do seu jeito. Você vai pegar um anzol e vai lançar na beira da praia. E o primeiro peixe que você pegar, você vai abrir a boca, a moeda vai estar lá. Então para conseguir 4 dracmas, porque o tributo do templo eram 2 dracmas, por isso que a moeda era de 4 dracmas. 4 dracmas, um dia de trabalho braçal significa 1 dracma. Então Pedro já tinha feito o cálculo na cabeça dele de quantos peixes ele ia precisar para vender e conseguir 4 dracmas para pagar o tributo de Jesus e o tributo dele. Jesus está dizendo, Pedro, você não vai pescar do jeito que você acha, você vai pescar do jeito que eu penso. Então tem gente aqui fazendo muito para conseguir o que precisa, porque está fazendo do jeito que você acha, não do jeito que Jesus pensa. Pedro, para você conseguir 4 dracmas, você tem que pegar um barco, uma rede, um ajudante, ir para o fundo, jogar a rede, trazer o peixe para dentro do barco, trazer para a terra, descarregar, vender, pegar o dinheiro para pagar o tributo. E comigo, você vai na beira da praia, vai lançar um anzol, e no primeiro peixe que você pegar, você vai abrir a boca, a moeda vai estar lá. Pedro, do teu jeito, você tem que fazer muito, mas do meu jeito, você faz menos. Irmão, eu quero profetizar em nome de Jesus, você vai começar a fazer menos, e vai começar a receber mais. Irmão, uma direção que Jesus pode entregar para você dentro do teu quarto, uma ideia que Ele pode entregar para você, que só Ele pode te entregar, pode mudar a história financeira da tua família. Eu profetizo, aquilo que você demora 1 mês para você conseguir, você pode começar a ganhar em 1 dia. Você acredita nisso, irmão? Aí Pedro vai e fala assim, Senhor, o Senhor sabe quantos peixes eu vou ter que pegar 1 por 1 para conseguir 4 dracmas? Jesus, eu sei. Quantos? 1. Porque na boca desse único peixe vai ter o dinheiro que você precisa. Pedro está dizendo assim, mas no raso, Senhor, porque aquilo que você só consegue no fundo de rede, eu faço você conseguir no raso de anzol. Pedro está assim, não, calma aí, Senhor, mas o lugar de ter resultado é no fundo, não é no raso. O lugar de ter resultado, Senhor, é com um barco e uma rede, não é com um anzol, uma varinha, aqui no rasinho. Aqui não é o lugar de resultado, Senhor. O lugar dos resultados, o lugar de performar é lá no fundo. E o Senhor está dizendo, Pedro, o resultado para performar não tem a ver com o lugar, tem a ver com o ambiente. Não tem a ver com o lugar, tem a ver com a obediência. Porque quando você está em obediência, não é você que vai, é a provisão que vem, irmão. Você lembra? Pedro estava em obediência. Jesus falou, vai lá no raso e faz o que eu estou mandando. Então Pedro estava debaixo de obediência. E a obediência gera confiança. Então a obediência gera resultado. Pedro está no raso, mas Pedro está pensando, o lugar de ter resultado é no fundo. Mas você lembra que no fundo tinha um cara que não estava em um barquinho, ele estava em um navio. E não era qualquer um, era um profeta, o profeta Jonas. Mas o profeta estava em desobediência. Então o mesmo Jesus que mandou um peixe pequeno para Jonas, mandou um peixe pequeno para Pedro, mandou um peixe grande para Jonas, mas Pedro estava em obediência, um peixe pequeno resolveu. Agora Jonas estava em desobediência, o peixe grande engoliu ele. Não adianta, você pode estar no lugar dos resultados, mas se tiver em desobediência, as coisas grandes que Jesus está fazendo acabam engolindo você. Agora quando você está em obediência, sabe quando é que o homem não se preocupava com o que ele ia comer, nem com o que ele ia vestir, e nem com o dia de amanhã? Era no Éden. Por que é que Adão não se preocupava com o dia de amanhã, nem o que ele ia comer, nem o que ele ia vestir? Porque ele estava em obediência. Por que não se preocupava com o que ia vestir? Porque nem de roupa ele precisava. Por que não se preocupava com o que ia comer? Ele morava dentro de um hortifruti. Por que não se preocupava com o dia de amanhã? Porque na viração do dia o papai dele estava lá. Sabe por que você não vai mais se preocupar com o dia de amanhã? Porque quando você abrir os seus olhos, sabe quem já está lá? O teu papai já está lá, irmão. Descansa o teu coração, irmão. Pedro está lá no raso. Aí olha como Jesus está dando detalhes, porque Pedro é um cara extremamente ansioso. Então Jesus está dando detalhes para ele. Pedro, o primeiro peixe que subir
abre a boca dele. Porque o peixe era pequeno, irmão. Por que eu sei que era pequeno? Se fosse grande, Jesus teria dito assim: o primeiro peixe que subir, abre o estômago dele que a moeda vai estar lá. O peixe engoliu a moeda. Por que estava na boca e o peixe não engoliu? Porque o peixe era pequeno. E Jesus sabe, todos nós sabemos, quando um pescador profissional pega um peixe pequeno, o que ele faz? Ele tira do anzol e devolve para o mar. Jesus sabia que Pedro ia menosprezar o peixe porque ele era pequeno. E peixe pequeno é um termo pejorativo. Não sei aqui, mas no Rio de Janeiro, quando você fala assim, fulano é peixe pequeno, é porque ganha pouco. Fulano é peixe pequeno porque na empresa dele ele tem um cargo inferior. Fulano é peixe pequeno porque não é empresário. Fulano é peixe pequeno porque não tem, influência. Fulano é peixe pequeno porque não tem número nas redes sociais. Fulano é peixe pequeno porque não é alguém importante para a sociedade. Jesus sabia que Pedro ia menosprezar o peixe pequeno, mas Jesus está falando para Pedro e está fazendo a gente entender também, porque tem gente que diz que você é peixe pequeno, mas o Senhor está dizendo para Pedro, não menospreze o peixe pequeno, porque o valor dele não está no tamanho, o valor dele está quando ele abre a boca, porque quando abre a boca você encontra valor. Ei, irmão, o seu valor não está quando você abre a tua carteira, o teu valor não está quando você abre a tua conta bancária, o teu valor está quando você abre a tua boca. Então abra a sua boca e comece a profetizar sobre o teu casamento, comece a profetizar sobre a tua família, comece a profetizar sobre a tua empresa, sobre a vida dos teus filhos, porque quando você abre a boca tem valor, quando você abre a boca sai valor. Está entendendo isso, irmão? Pedro, o primeiro peixe que você pegar é pequeno, mas não menospreze. Irmão, Jesus muitas vezes quer fazer coisas grandes, embalado através de coisas pequenas, empacotado através de coisas pequenas. É por isso que a gente tem que ser grato em tudo. Aqui tem 3 remédios para ansiedade, irmão. Se você for na farmácia do céu, vai vir um anjo branco, todo de branco, é um anjo médico, um anjo farmacêutico. Aí você vai falar assim, eu estou sofrendo de preocupação, de ansiedade. Ele vai te dar um remédio, na caixa desse remédio vai estar escrito assim, gratidão. Porque a Bíblia diz, em tudo dai. Irmão, gratidão é um remédio para ansiedade, irmão. O meu sogro, ele em tudo dá graça. Meu sogro, eu tenho que aprender a ser crente com ele. Eu nunca vi meu sogro murmurando, sempre dá graça. Meu sogro, ele tem uma picape a diesel que estava vazando óleo. Aí o vizinho falou assim, tem um mecânico amigo meu na cidade vizinha aqui, em Maricá, vamos levar para ele. Levou para ele. Um mês depois chegou uma multa na casa do meu sogro com uma foto. O mecânico estava usando o carro dele para transportar ferramenta, estava lá a foto, com o bagageiro cheio de ferramenta. Irmão, aí ele ligou pro mecânico, falou, olha, você está andando com o meu carro aí, rapaz, cuidado aí. Irmão, o carro bateu o motor e ele falou que não foi ele. Irmão, o carro foi sem o motor estar batido. Chegou uma multa que não, a multa não foi eu. Então roubaram a picape aí, usaram e devolveram depois, ladrão bonzinho que devolveu. Ele devolveu o carro para o meu sogro num reboque, e o reboque falou, olha, mandaram entregar esse carro aqui. Meu sogro me contou, falou, rapaz, você acredita que o mecânico bateu o motor do meu carro e falou que não é ele, não quer pagar? Eu falei, me fala o endereço, porque eu sou sanguíneo hemorrágico. Eu falei, me fala o endereço que eu vou lá. Meu sogro falou, glória a Deus, Deus sabe de tudo. Eu vou lá brigar com o rapaz? Eu não vou brigar com ele. Glória a Deus, Jesus sabe de tudo, irmão. Meu sogro pagou o motor do carro, R$15 mil. Ele tinha, antes dele mandar para o mecânico, ele tinha pintado a picape, estava pintadinha, agora com o motor feito, o carro, 28 dias depois que ele fez o motor, estava em frente à casa dele, e a árvore da frente da casa dele caiu em cima da picape. Amassou a coluna, amassou o teto, mais 7 mil para consertar. Ele mandou um vídeo para mim, mostrando o bombeiro tirando a árvore, e ele falou assim, glória a Deus, porque não caiu em cima de uma pessoa. Eu falei, sogro, se a pessoa que a árvore tivesse caído em cima fosse da igreja crente, e tivesse ido para o céu, seu carro estaria bom. E a pessoa no céu. Irmão, ele em tudo dá glória a Deus, irmão, em tudo. Já que a gente está falando de peixe, lembra que Jesus precisava alimentar uma grande multidão? Aí os discípulos chegaram com 2 peixinhos. Aí falou, Senhor, libera essa multidão, porque eles não têm onde comprar, eles vão morrer no meio do caminho, eles vão desfalecer, Senhor. Então eles vão morrer, Senhor. Olha a preocupação com o futuro. Aí eles pegam 2 peixinhos e falam, Senhor, o que é isso aqui para tanto, Senhor? Isso aqui não dá para nada, Senhor. Isso aqui 2 peixinhos não dá para nada. Aí Jesus pegou os 2 peixinhos, deu graça, multiplicou e alimentou uma grande multidão. Sabe por quê? 2 peixinhos na mão de um ansioso continua sendo 2 peixinhos, mas entrega na mão de quem é grato. Irmão, se você aprender o poder da gratidão, Jesus vai começar a multiplicar na tua casa, irmão. Sabe qual é o segundo remédio para a ansiedade aqui? O segundo remédio é a palavra soberania. Vai lá na farmácia do céu, eles vão te dar um remedinho, uma caixinha, vai estar escrito assim, soberania. Soberania é a palavra que identifica o governo que o nosso Deus, a regência que o nosso Deus tem sobre o universo. Jesus chegou para Pedro e falou assim, Pedro, vai lá, lança um anzol, pega o peixe, abre a boca e a moeda vai estar lá.
Pedro acreditou, irmão. Pedro foi lá, lançou e sabia. O peixe que tem a moeda na boca vai fisgar um anzol porque Jesus falou. Porque ele lança um anzol, mas quem traz o peixe com a moeda na boca é Jesus. Sabe o que Jesus está fazendo? Ele está regendo o universo nesse exato momento para te conectar com as pessoas certas, para trazer as pessoas certas. Descansa o teu coração, porque Ele está regendo todas as coisas para cumprir o propósito que Ele tem na tua vida. Sabe qual é o terceiro remédio para a ansiedade? O terceiro remédio para a ansiedade está no verso 27. Jesus falou assim: Pedro, quando você pegar a moeda, você paga o meu tributo e o seu. Sabe qual é o terceiro remédio para a ansiedade? Se você for na farmácia do céu, o anjo vai te dar uma caixinha, um remédio, e na caixinha vai estar escrito assim, ó, dizimista. Geralmente só tem um aleluia mesmo, um amém. Quando chega nessa parte, Irmão, sabe por quê? A gente pega o nosso salário, a gente está tão ansioso, tão preocupado, eu não sei nem se vai dar para pagar tudo. Aí você paga a parcela das suas 3 casas, paga a parcela dos 3 carros, aí você paga o plano de saúde da família toda, você paga a escola dos seus filhos. Irmão, eu falei que você tem 3 casas, 3 carros, plano de saúde da... Não, agora já era, agora passou, irmão. Recebe na hora. Aí chega no final e fala assim, paguei tudo, sobrou, então agora eu vou pagar o que é do Senhor. O Senhor está dizendo, não, isso aí você está vivendo debaixo de ansiedade por causa disso. Agora, você pega o seu salário e você fala assim, eu não sei nem se vai dar para pagar tudo, mas primeiro eu vou pagar o que é dele. Porque se você honrar o que é dele, ele é poderoso para fazer aparecer uma moeda na boca de um peixe para pagar o que é teu. Irmão, aconteceu com Jesus, eu já vou terminar já. Aconteceu com Jesus o que não acontece com a gente não, irmão. Isso aqui é coisa que só acontece com Jesus, mas com a gente não acontece. Chegou uma conta para Jesus pagar e ele não tinha dinheiro para pagar a conta que chegou. Acontece com você, irmão? Duvido. Irmão, chegou uma conta, um boleto para Jesus pagar. E Jesus teve que realizar um milagre para poder pagar a conta, porque ele não tinha dinheiro. Irmão, se isso aconteceu com Jesus, irmão, por que não pode acontecer com a gente, irmão? A minha conta é da Claro. Se eu ficar 5 dias sem pagar essa conta, irmão, chega de ligação tudo que é lugar do planeta. Deixa eu te ensinar uma coisa. Quando você chegar um número que você não quer mais que te ligue, aqui em cima tem 3 pontinhos. Você clica, abre um pop-upzinho, aí ali você clica assim, bloquear. Mas não adianta, é igual Legião, você bloqueia e entra outro, já viu? Aí eu atendi, eu falei, alô. Ela falou, a menina, oi, é o senhor Elza? Eu falei, é ele. Senhor, eu verifiquei que o senhor não pagou a sua conta. Aí ela falou assim, seu nome vai ser negativado. Eu falei, não, fique em paz, porque meu nome está escrito no livro da vida, você pode ficar em paz. Ela falou, não, senhor, o senhor vai ter que parar de ligar, vai bloquear a sua ligação, sua internet vai ficar lenta. Eu falei, senhora, olha só, em Mateus capítulo 17, a partir do verso 24, chegou uma conta para Jesus pagar, ele não tinha dinheiro. Você sabe quem é Jesus, minha filha? Se isso aconteceu com Jesus, por que não pode acontecer comigo? Quando eu tiver dinheiro eu pago, não me liga mais, desliguei. Irmão, chega uma conta de R$1.000 do seu apartamento, do seu carro, você não tem dinheiro, você quase infarta. Sabe por que esse boleto chegou e você não tem dinheiro? Não é o cortador, pulgão, marimbondo, piolho, carrapato, não é nada disso. Jesus fez essa conta chegar e você não tem dinheiro porque Ele está treinando as suas emoções. Ele só quer levar você para um outro nível, porque se 1.000 tira a tua paz, Ele não vai te levar para 2.000, Ele não vai te levar para 3.000. Ele está testando, está treinando as tuas emoções para te levar para um outro nível. É só isso, irmão. Tem alguém aqui que quer ir para um outro nível, irmão? É isso. Olha, aqui nós temos 4 personagens. Jesus, tem o cobrador de impostos, Pedro, e o 4º personagem, sabe quem é? O cara que perdeu a moeda. Irmão, eu não creio que Jesus fez uma moeda, aparecendo na boca do peixe. Sabe por que não? Porque desde que dinheiro é dinheiro, sempre teve uma autoridade para confeccionar dinheiro. É por isso que Jesus falou, qual é a cara que está aí? Ah, é de César, então dá a César que é de César. Ou seja, Jesus não ia fazer uma moeda aparecer na boca do peixe, porque ele estaria mexendo na economia, e isso é crime. Eu acredito que um pescador perdeu 4 dias de trabalho braçal. O peixe fisgou essa moeda, e o peixe que tem a moeda na boca fisgou o anzol de Pedro. Então onde está o milagre? O milagre está em alguém perder a moeda, o peixe fisgar essa moeda, e o peixe que tem a moeda na boca é guloso o suficiente para fisgar o anzol de Pedro. O cara que perdeu a moeda, você acha que ele não murmurou não, irmão? Você acha que ele não reclamou? Lógico, não era meu sogro. Se fosse meu sogro, eu ia falar assim, alguém que precisa mais do que eu vai achar essa moeda. O cara que perdeu a moeda, com certeza reclamou e murmurou, mas mal sabia ele que a perda dele ajudou Jesus a evitar um escândalo.
Então eu descobri que até nas nossas perdas tem propósito. Elvis, por que é que a sociedade não deu certo? Não deu certo porque é melhor uma sociedade não dar certo do que ter um assassinato lá na frente. Elvis, por que eu estava noiva e não virou casamento? Porque para Jesus é melhor você romper um noivado do que lá na frente romper um divórcio. Então Jesus está dizendo, descansa o teu coração, porque eu já estou no teu futuro. Você perdeu e você não entende, não conseguiu elaborar o teu luto por conta dessa perda, mas é porque lá na frente Jesus evitou um escândalo. Então descansa o teu coração, porque com Jesus até nas tuas perdas tem propósito, irmão. Fique de pé aí em nome de Jesus. Sabe o que é ansiedade? Ansiedade vem de ânsia. Não sei se você já ficou enjoado alguma vez. Alguém pode te chamar para ir numa churrascaria, você fala, eu não vou porque eu estou enjoado. Porque a ansiedade vem de ânsia. Viver ansioso é viver uma vida enjoada. Você quer orar, mas você não consegue por conta desse enjoo. Você quer desempenhar o seu chamado, o seu ministério, você não consegue, porque você vive debaixo dessa ânsia, dessa ansiedade. Mas Jesus vai curar essa ansiedade hoje. Ele vai jogar essa preocupação por terra, porque você vai voltar a fluir no teu chamado, você vai voltar a fluir no teu ministério, você vai voltar a falar em outras línguas. Jesus me trouxe aqui hoje para dizer que tem cura para as suas emoções. É por isso que Pedro, em 1 Pedro 5,7, no finalzinho do ministério dele, ele diz assim para a igreja, lançando sobre ele todas as vossas ansiedades, porque ele tem cuidado de vós. Sabe o que Pedro está dizendo para a igreja? Se ele me curou da minha ansiedade, que era um cara extremamente ansioso, ele vai cuidar de vocês também. Se ele me curou, ele vai curar vocês também. Irmão, debaixo dessa palavra, em nome de Jesus, eu ministro cura para as suas emoções, eu ministro cura para a tua alma, esse bolo na tua garganta, que não deixa você avançar, que não deixa você acreditar, que não te permite viver a paz que excede todo o entendimento. Em nome de Jesus, eu repreendo agora essa depressão, essa ansiedade. Você vai fluir, vai voltar a orar, vai voltar a fazer a sua devocional. Esse enjoo, essa ansiedade não vai mais te impedir de avançar, porque Jesus me trouxe aqui hoje para dizer que Ele está tocando no mais profundo da tua alma, porque essa palavra, ela penetra na divisão da alma e do espírito. Ela toca onde a psicologia não pode tocar, ela toca onde a psiquiatria não pode tocar, ela toca onde a terapia não pode tocar. Essa palavra toca e ela te cura hoje. Receba a tua cura aí em nome de Jesus, pelo poder que há na palavra. Receba a tua cura em nome de alguém. Pode levantar a mão, abrir a boca, rasgar o coração e adorar o nome de Jesus. Aleluia. Irmão, quem pegou essa palavra aí? Aleluia. Queridos, há uma semana atrás, eu nunca falo de dízimo aqui, eu nunca me comportei como eu me comportei na semana passada. E está aqui o pastor, está aqui Deus.